Bom dia, estudantes do CIEJA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é a nossa última aula de Ciências Naturais. Não deixe eu ir embora, por favor. Não, mas aí eu paro um pouquinho para que as outras professoras também possam dar as aulas delas, certo? Quero agradecer essa semana. Caso vocês não tenham entregue qualquer uma das atividades, entre em contato comigo. E aí a gente vê como é que a gente vai fazer. Os formulários, eles vão ficar abertos, então significa que vocês podem responder no final de semana ou outro dia, caso vocês queiram, tá bom? Essa aula de agora é a aula de ciências, a gente vai começar com ela. E a última atividade dessa semana, tá bom? Só para relembrar, ciências nós passamos um pouquinho por vírus. Lembra que nós falamos como são os vírus, que eles são acelulares, que eles só podem se reproduzir se estiverem dentro de pessoas, de animais, de plantas ou de bactérias. Lembram disso? Depois que nós passamos pelos vírus, nós falamos sobre os sintomas que os vírus geralmente traz. Então, a gente falou um pouco sobre dor no corpo, febre, e que geralmente esses sintomas são parecidos em todas as doenças causadas por vírus, vamos dizer assim. Tanto que quando a gente chega ao médico, eles falam, opa, isso é uma virose. E lembra que eu falei para vocês? Eles não estão mentindo, porque de fato é uma virose. Só que aí precisa de um estudo para saber qual foi o vírus que causou aqueles sintomas, certo? Também falamos essa semana sobre a vacina, lembra? Como é produzida a vacina? Então, a vacina, para ser produzida, ela precisa ter o DNA, vamos colocar assim, do vírus. Ele é tratado em laboratório e aplicado na gente. Então, quando o vírus entra no nosso corpo, ele fala, opa, parece que aqui eu já passei. E aí nós estamos protegidos. Então, geralmente, quando a gente toma a vacina, ou a doença vem bem mais fraca, né? Ou a gente não tem a doença, certo? Então, lembre-se, as vacinas são super importantes. Na aula de ontem, nós falamos um pouquinho mais sobre a produção de vacinas. Como elas são feitas, que às vezes pode até causar reação, mas que isso é super normal e não tem problema algum. E hoje, para fechar a semana sobre o vírus, vacina, nós vamos falar um pouquinho sobre mutação de vírus. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. É quando o vírus ele muda a forma dele. Porque, por exemplo, pensem comigo, nós tomamos a vacina para gripe. O vírus que está no meu corpo é um vírus da gripe e quando a gripe vier com o mesmo vírus, ele vai falar, opa, aqui eu já passei, não vou entrar. Mas se ele muda, quando ele entra no meu corpo, ele fala, opa, já passaram aqui antes de mim, mas essa aqui eu posso entrar. Entendeu? Então, essa mutação do vírus é justamente a mudança dele para que ele possa entrar no nosso sistema imunológico, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a atividade de ciências também. Vamos lá? Última atividade de ciências do dia 28/5. Mutação do vírus. Então, o nome de vocês, o módulo também. E aí aqui a gente tem um texto. Chama-se mutação do vírus. Existem alguns vírus muito espertos que se modificam quando entram no nosso corpo para garantir sua sobrevivência. Esses vírus se modificam para não serem reconhecidos por nossas células de defesa. Lembra que eu falei para vocês no começo? Então, ele muda. Aí, por exemplo, se eu já tomei a vacina daquele vírus, se vem o que está mudado, o meu organismo vai entender que eu nunca tive aquele vírus. Então, ele fala, pode vir. Então, por isso que existe a mutação. O vírus é tão esperto que ele muda a forma dele para que ele possa adentrar no nosso corpo, tá? Por isso, para essas viroses é necessário sempre vacinas diferentes.
Por isso, para algumas viroses, há campanhas de vacinação anualmente, como acontece com o vírus da gripe H1N1. Ah, professor, então a gente recebe essa vacina todo ano justamente porque o vírus pode mudar? Exatamente. Então, teve alguma mudança de um ano para o outro? A criação das vacinas já é com uma outra composição, certo? Então, a gente finaliza com esse texto aqui. E aí, a gente tem algumas questões sobre isso, ó. Por que alguns vírus não conseguem ser reconhecidos por nossas células de defesa? Então, por que não consegue? Tá aqui no texto, hein? Questão 2. Você já tomou a vacina da H1N1 esse ano? Sim ou não? E aí, tá muito ligado também ao que a gente falou de ser anual, certo? Acontece a mutação, então ela precisa ser renovada anualmente. Que eu acredito, essa é a minha opinião, tá, gente? Não sei se isso vai ser real. Que a da Covid vai ser igual da H1N1, a gente vai ter que tomar por um tempo. Tanto que são 2 doses, né? Então, acho que a gente vai cair nesse mesmo aqui do H1N1. Cada ano a gente vai tomar a da Covid e vamos torcer para que tenha todo ano, certo? E a questão 3 é qual a sua opinião sobre as campanhas de vacinação? Então, gente, a professora Sueli passou para vocês uns dias atrás falando, quando a gente pede um texto, qual a sua opinião, não dá para falar só, eu acho legal, eu acho importante, eu acho bonita. Por que não dá pra gente falar isso? Porque não dá como, eu não tenho como avaliar essa resposta, entendeu? Eu não tenho como dar uma nota. Então aqui, qual a sua opinião sobre as campanhas de vacinação? Você acha legal? E por que então você acha legal? Você acha legal porque ajuda as pessoas, abre mais postos de saúde. Então, você vai ter que ver qual é a situação que você acha legal na vacinação de campanhas. Professor, eu acho ruim. Por que você acha ruim? Eu acho ruim porque as pessoas têm medo de injeção. Um exemplo. Então, sempre explique o porquê da sua resposta, tá bom? Que aí fica mais fácil até de fazer a avaliação. Lembre-se, não tem o certo e não tem o errado. Só quero saber a opinião de vocês mesmos, certo? Então, são essas perguntas de ciências. Terminou, é só enviar. Eu finalizo a aula de hoje mandando para vocês quem entregou as atividades dessa semana. Aí, só para dar uma retomada para vocês verem quem entregou, certo? E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Não percam o próximo vídeo, que é o de matemática. Tchau, tchau.